Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu canal de futebol aqui do YouTube. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol e o que envolve o mundo do futebol de modo geral. Bom pessoal, eu estou trazendo para vocês mais um Mercado Futecast aí, mas dessa vez um Mercado Futecast bem diferente, sem ser o habitual aqui do quadro, que geralmente o Mercado Futecast com lista das transferências mais recentes do mercado da bola, mas dessa vez estou trazendo o Mercado Futecast referente aos jogadores mais valiosos das Olimpíadas de Tóquio, jogadores que disputam o campeonato masculino de futebol, onde os jogadores que estão disputando as primeiras posições são jogadores de Brasil e Espanha. Então, não é à toa que vão fazer a final agora do campeonato de futebol. Brasil e Espanha, grandes favoritos, a medalha de ouro aí, confirmando o favoritismo e chegando na final. Mas antes de começarmos aqui essa lista de mais um Mercado Futecast, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe um like no vídeo, que ajuda muita gente aqui do canal. E se você gosta do nosso conteúdo, que o nosso conteúdo é de qualidade, você não vai se arrepender. Deixe um like no vídeo, que ajuda o vídeo também a ser recomendado para mais pessoas. Dá um impulso aí no nosso vídeo, nos ajuda bastante. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Partiu para o vídeo, vamos lá! Bom pessoal, começando aqui a nossa lista, abrindo a nossa lista, como eu falei, vai ser uma disputa entre Brasil e Espanha. Nessa lista, poucos jogadores, tirando Brasil e Espanha, estão nessa lista aqui dos mais valiosos, mas em posições importantes. Então, abrindo a nossa lista, empatado na 10ª posição, Marco Asensio, jogador da Espanha e jogador do Real Madrid, avaliado em cerca de 35 milhões de euros, assim também como Douglas Luiz, jogador também da seleção brasileira, e do Aston Villa, os dois avaliados em 35 milhões de euros, jogadores importantes para seus times e principalmente tanto para a seleção brasileira, o Douglas Luiz ali naquele meio campo junto com o Bruno Guimarães, e também o Marco Asensio, uma das cabeças pensantes ali daquele meio campo da seleção espanhola, com o Oyarzabal, o Mikel Merino, o Carlos Soler também, entre muitas outras promessas ali, jovens jogadores, excelentes jovens jogadores da seleção espanhola. Então, empatados na 10ª posição, Marco Asensio e Douglas Luiz, avaliados em cerca de 35 milhões de euros. 9º lugar, galera, Mikel Merino, uma das principais jogadores aí da Espanha, digamos que um dos principais jogadores da Espanha seria o Marco Asensio, também que é um dos melhores meio-campo ali que a Espanha tem, mas o Mikel Merino também é um jogador que não é titular, mas entra nas partidas, um jogador jovem, também jogador da Real Sociedad, avaliado em cerca de 40 milhões de euros também, um jogador que veio do Newcastle para a Real Sociedad e fez um bom campeonato espanhol recentemente e também defende agora as cores da seleção espanhola, foi convocado jogador que tem idade olímpica e uma das cabeças pensantes ali daquele meio campo, entre outros jogadores ali que compõem aquela estrutura de time, aquele padrão de jogo da Espanha, que não é à toa que contribuíram para que a Espanha chegasse na final do torneio olímpico de futebol. Bom, galera, 8º nome, um dos nomes principais, um dos nomes muito importantes dessa seleção espanhola. É como eu falei, vai ser uma disputa entre Brasil e Espanha. Carlos Soler, jogador do Valência, avaliado em cerca de 40 milhões de euros também, assim como o Mikel Merino. Então, o Carlos Soler é um jogador fundamental ali para esse time espanhol, principalmente para, apesar de ser um jovem jogador, digamos que ser um jogador dos mais experientes ali, assim como o Asensio também. Então, e o Carlos Soler é um jogador de vasta experiência aí com o Valência, anos que defende as cores do Valência, jogador avaliado em 40 milhões de euros, uma das peças fundamentais dessa seleção espanhola. Carlos Soler na 8ª posição, 40 milhões de euros, galera. Em 7º lugar, galera, mais um brasileiro aí, Diego Carlos, ex-Atlético Mineiro aí, jogador que atualmente defende as cores do Sevilha, avaliado em cerca de 45 milhões de euros. O Diego Carlos é um lateral esquerdo, não vem jogando, foi convocado, mas não vem jogando de titular. Atualmente o titular é o Guilherme Arana, também jogador do Galo, sendo que o Diego Carlos era ex-jogador. Guilherme Arana não tem nem como, jogando muito bem. E o Diego Carlos também é uma peça fundamental aí para o Sevilha na temporada passada, um excelente jogador e também um jogador importante aí nesse esquema, no grupo, podemos dizer assim, da seleção brasileira nas Olimpíadas. Então, o Diego Carlos, galera, 45 milhões de euros na 7ª posição. Em 6º lugar, galera, um excelente jogador, foi campeão aí, defendendo as cores do Villarreal da Espanha, um jogador que foi campeão da Liga Europa em cima do Manchester United, um excelente zagueiro, um dos pilares aí desse time jovem da seleção espanhola. É claro que eu estou falando do Pau Torres, um excelente zagueiro aí dessa seleção jovem, um zagueiro jovem, muito bom, um zagueiro alto, que sabe se posicionar, tem uma boa antecipação e um jogador avaliado em cerca de 50 milhões de euros. Um excelente jogador, como eu falei,
um dos principais jogadores ali do sistema de defesa da Espanha e um dos principais responsáveis também por classificar a Espanha para a final, que contribuíram para a Espanha fosse para a final, assim como Asensio, Pedri, Oyarzabal e também o Pau Torres. Então, um jogador avaliado em 50 milhões de euros, um dos mais importantes também dessa seleção espanhola, desse torneio olímpico. Agora, abrindo o nosso top 5, mais um jogador espanhol aí, jogador do Leipzig da Alemanha, Dani Olmo, fez uma excelente Eurocopa também, jogador que foi destaque da Eurocopa, assim como o Pau Torres. Grande parte desses jogadores espanhóis disputaram a Eurocopa, então estão vindo já com uma bagagem para disputar as Olimpíadas. Mas digamos que a Eurocopa, em termos de futebol, é um campeonato muito mais importante, mas então os jogadores também que vêm com essa cancha, jogadores importantes que vieram disputar a Olimpíada carregando essa bagagem aí de Eurocopa. Então o Dani Olmo, jogador do Leipzig, é avaliado em cerca de também de 50 milhões de euros, peça fundamental desse time, um dos jogadores mais importantes também, assim como Pau Torres, Marco Asensio, Pedri, Oyarzabal, entre outros jogadores, importantes jogadores, o Unai Simon, que é o goleiro. Então mais um importante jogador aí que contribuiu e vem contribuindo para essa Espanha aí forte, principalmente no sistema defensivo, e acabou eliminando o Japão na semifinal e classificou a Espanha para a final. Vai ser um jogaço acompanhar o Brasil e Espanha e vamos ver o que isso vai dar nesse embate. Então, Dani Olmo, galera, jogador do Leipzig, cerca de 50 milhões de euros o jogador está avaliado. Na nossa quarta posição, galera, finalmente um jogador que não é de Brasil e Espanha, jogador abrindo essa lista aqui na quarta posição, é o Franck Kessié, jogador da Costa do Marfim e jogador que defende as cores do Milan também, avaliado em cerca de 55 milhões de euros. A Costa do Marfim tem outro jogador importante também, que é o Eric Bailly, que é jogador do Manchester United, mas o Eric Bailly não entrou nessa lista, porque é um jogador menos bem avaliado do que o Franck Kessié, jogador da Costa do Marfim, fazendo seus gols lá, não fez uma boa Olimpíada, a Costa do Marfim também acabou por ser eliminada. Então fica só por conta do valor de mercado dele, jogador do Milan, e também em breve pode ser negociado nessa janela de transferência, porque vai ser difícil o Milan segurar, principalmente se ele fizer mais uma boa temporada aí, um bom campeonato italiano. Então, galera, Franck Kessié, 55 milhões de euros, jogador do Milan. Abrindo o nosso top 3, eu tô falando do Richarlison, galera. Richarlison finalmente entrando nessa lista, não podia ficar de fora. Jogador do Everton, avaliado em cerca de 55 milhões de euros. Vai ser muito difícil para o Everton segurar esse jogador, principalmente se o Richarlison for campeão agora da Olimpíada e continuar jogando mais uma boa temporada no Everton. Isso se ele não sair agora, porque Richarlison está jogando muito bem na seleção principal e agora mais ainda na seleção olímpica, sendo um expoente técnico do Brasil nessa Olimpíada. Então, um dos principais jogadores do Brasil nessa Olimpíada, então vai ser muito difícil para o Everton segurar. E o Richarlison no nosso top 3, muito bem avaliado, 55 milhões de euros, abrindo o nosso top 3 aqui da nossa lista do Mercado Footcast dos jogadores mais valiosos aí das Olimpíadas. Mikel Oyarzabal, é claro, um dos principais jogadores ali do meio-campo da Espanha, das cabeças pensantes ali, metendo bola para os atacantes, os expoentes técnicos também da seleção espanhola, junto ali com Asensio. Então, Mikel Oyarzabal, jogador da Real Sociedad, avaliado em cerca de 70 milhões de euros, um dos valores mais altos aqui nessa lista. Já começamos a chegar no top 3, então os valores estão aumentando. Então, Mikel Oyarzabal, jogador da Real Sociedad, avaliado em cerca de 70 milhões de euros, vem fazendo uma boa Olimpíada, assim como fez uma boa Eurocopa também. Não era titular, mas entrando aos poucos nos jogos, mas vem fazendo uma boa Olimpíada. Então, o Oyarzabal, um excelente meio-campo aí da Real Sociedad, um excelente meio-campo da Espanha, e o Brasil tem que tomar cuidado com esse jogador, que é um dos principais jogadores da seleção espanhola, e se ele tiver num bom dia, vai dar muito perigo, vai dar muito problema ali para a zaga brasileira. Bom, galera, finalmente o primeiro nome aqui da nossa lista, não deve ser surpresa para ninguém. Um jogador jovem aí que está surgindo, principalmente surgiu na última temporada, vem surgindo aí nas categorias de base do Barcelona, é o Pedri, jogador importante ali, atacante, joga de ponta direita, ponta esquerda, jogador do Barcelona, avaliado em cerca de 80 milhões de euros, jogador mais bem avaliado, aí, o jogador mais valioso dessas Olimpíadas de Tóquio, é o jogador da Espanha, que defende as cores da Espanha, o Pedri, jogador do Barcelona, 80 milhões de euros, e é um excelente jogador, vem fazendo boas temporadas com o Barcelona, fez uma boa Eurocopa, foi um dos principais jogadores aí que disputaram a Eurocopa com essa nova seleção, com essa reformulação que a Espanha está promovendo aí na seleção, tanto principal agora também como a seleção olímpica, e a Espanha também é caracterizado como ganhar tudo nas categorias de base, então por isso que sempre traz
para as Olimpíadas, ou mesmo também nas categorias de base, tem seleções jovens muito boas. Então o Brasil tem que tomar cuidado nessa final, que são muitos jogadores importantes, jogadores assim que podem apresentar perigo aí para o time brasileiro. É isso aí, galera. Encerramos aqui a nossa lista. Pedri é o detentor aqui da primeira posição de jogador mais valioso das Olimpíadas de Tóquio de 2020 do futebol masculino, cerca de 80 milhões de euros. E galera, espero que vocês tenham gostado de mais um Mercado Footcast aí. Tentei trazer dessa vez um Mercado Footcast diferente, saindo aí da rotina do mercado da bola, que tá fervendo aí, o mercado europeu fervendo a todo vapor. E galera, não esqueçam de deixar aqui no campo dos comentários sugestões de novos vídeos que vocês querem que nós façamos. Um assunto aí que você tem em mente pra gente fazer, pode escrever aqui embaixo que com certeza nós vamos trazer aqui pro canal e vamos debater muito. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!